Amém? Amém. Como é bom começarmos logo o dia já adorando ao Senhor. Obrigado. E eu quero lembrar que as crianças podem ir, as crianças e os adolescentes podem ir para as salas de estudo da Palavra de Deus. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Posso dar? Pode. Ainda bem que não só os joseenses gostam de acordar cedo, né? Os mogianos também. Porque no nosso caso a gente tem que acordar ainda mais cedo para estar aqui, para fazer o culto com vocês de manhã. Mas é uma alegria poder estar participando com vocês. Antes de compartilhar a palavra de Deus, eu vou pedir ao irmão Isaías que faça uma oração pelos nossos irmãos enlutados, especialmente aqueles que estão lidando com problemas de saúde, né? Nós sabemos a luta que vocês enfrentam lá, mas não são únicos, né? Como Pedro escreveu assim, que os sofrimentos que vocês têm, outros irmãos também estão sofrendo. Faz essa oração, por favor. Nosso Pai, nosso Deus, aqui nos reunimos em Teu nome para glorificar a Ti, cultuar a Ti, reconhecer que só o Senhor é Deus. Nós somos dependentes do Senhor, somos também, Senhor Deus, o povo do Senhor escolhido para herdar as promessas, Senhor Deus, realizadas para nós. Estamos aqui reunidos, Senhor Deus, também para louvar. E agora, Pai, queremos interceder em favor das famílias, dos doentes, aqueles que são acometidos, Senhor, por essas situações desagradáveis, que muitas vezes abala a fé, abala, Senhor Deus, como foi orado aqui, as nossas razões, os nossos pensamentos. Muitas vezes, Senhor Deus, vemos as dificuldades, mas não compreendemos por quê. Nós estamos servindo a um único Deus, e as promessas do Senhor são a realidade. A Tua palavra, Senhor Deus, não volta atrás. A Tua palavra está acima do próprio nome do Senhor. O Senhor diz que o Senhor preza pela Tua palavra, que diz que nós seremos curados pelo sangue de Jesus, que Jesus Cristo já carregou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas Suas dores nós somos libertos, Senhor Deus. E mesmo assim, as doenças vêm, as enfermidades aparecem, e nós oramos, e essas respostas às vezes demoram, e às vezes, muitas vezes, não vem de acordo com aquilo que esperamos, mas o propósito do Senhor está acima dos nossos desejos. Ajuda-nos a compreender todas essas dificuldades, mas não deixe que a nossa fé, a nossa esperança seja, Senhor, abalada, seja, Senhor Deus, prejudicada em nada, porque tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus Cristo, muitas vezes, até Lázaro, Senhor Deus, ele deixou morrer, mas disse que é para a glória do nome do Senhor, para a salvação de muitas vidas, que era atrás daquele propósito, daquele ato, Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, manifestando a nossa fé mais uma vez, a nossa esperança, sabendo que tudo está nas mãos do Senhor. Nós colocamos no altar do Senhor e pedimos e temos fé. E um dia, Senhor Deus, podemos até entender tudo isso. Mas, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua benignidade, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor já fez e tem feito por nós, nós ainda assim clamamos em nome de Jesus para que o Senhor venha, Senhor, atender as nossas necessidades nesse sentido. Venha suprir, Senhor, dessa deficiência. Venha, Senhor Deus, passar por cima de tudo que vem atrapalhar aquilo que nós estamos vivendo, Senhor. Entregamos nas mãos do Senhor todos os enfermos, todas as famílias limitadas, todos aqueles que estão com dificuldades, os missionários que estão lá na Ásia, no Oriente Médio, enfrentando dificuldades muito maiores que essas, muitas vezes as famílias, os fiéis que estão sendo crucificados lá por aqueles radicais islâmicos, Senhor Deus, que eles possam também ser alimentados por essa fé que nós estamos agora intercedendo. E que todos nós um dia, Senhor Deus, podemos estar compartilhando as vitórias que Jesus Cristo já nos deu, essa esperança, que diz que na hora que Ele está conosco, Ele está no mundo. E também Ele veio, Senhor Deus, nos trazer a vida eterna, que é o que mais importa. Esse mundo passa, Senhor Deus, mas aqueles que estão contigo permanecerão para sempre. E que isso, Senhor Deus, seja a nossa esperança. Estar na glória do Senhor. Abençoe esse culto, abençoe essa manhã. Abençoe todos que estão aqui conosco, Senhor Deus, compartilhando esse momento de louvor e de glorificação ao nome do Senhor, que tudo é para o Senhor. Muito obrigado por tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão.
Dr. Gumperson, ele foi um físico muito importante que no ano de 1938 decidiu se dedicar à pesquisa de uma área que era pouco investigada. Era o seguinte: os institutos e departamentos de meteorologia tinham equipamentos sofisticados, tinham equipes altamente treinadas, mas não eram bem-sucedidos na previsão meteorológica. Os almanaques, chamados almanaques rurais, que eram na verdade um chute, davam lá um chute da previsão do tempo, acertavam mais do que os departamentos de meteorologia. E ele investigou esse fenômeno, se é que nós podemos chamar, por 4 anos. E depois de 4 anos, ele apresentou uma premissa, que veio a ser conhecida como Lei de Gumperson, que diz o seguinte: preste atenção, porque pode ser que seja útil para você algum dia isso. A probabilidade de qualquer coisa acontecer é inversamente proporcional à sua desejabilidade. Parece meio complicado esse negócio, né? Mas quando você aplica a lei de Gumperson, ela faz mais sentido. Vou dar um exemplo: alguém está dirigindo um carro e decide jogar um palito de fósforos pela janela do carro, e ele inicia um incêndio florestal. Mas a mesma pessoa chega em casa no domingo, depois do jogo do São Paulo ter vencido, e vai fazer um churrasco com os amigos. Eu sei que vocês riram quando o São Paulo vencer, eu não entendi, mas tudo bem. Faz um churrasco com os amigos e ele tenta lá acender a churrasqueira. Ele gasta a caixa inteira de fósforo, todos os frascos de álcool, e não consegue acender a churrasqueira. Mas um palito jogado acidentalmente na floresta põe fogo. Mas não apenas nesse caso. Um outro caso poderia ser o seguinte: alguém recebe um aumento de salário, puxa, tão desejado. No final daquele mês, depois do aumento, ele percebe que ele está mais endividado do que o mês anterior. Ou um outro caso: uma criança é exposta à cachumba por uma semana inteira e não contrai a cachumba. Um dia antes da família viajar, a criança pega cachumba sem ter sido exposta à cachumba. Quando nós pensamos nesse tipo de situação, a definição é a seguinte: que na vida parece que as coisas acontecem exatamente como a gente não esperava, como nós não gostaríamos que acontecesse. Muitas vezes é assim. Já passou por isso? Você constrói toda uma expectativa e de repente as coisas acontecem exatamente de um modo diferente do que você esperava. Diz o Instituto de Referência Populacional que nos dias de Jesus, a população do planeta Terra era de aproximadamente 300 milhões de pessoas. Outros historiadores falam em 600 milhões de pessoas. Seja como for, imagine por um momento Pedro, o apóstolo. De 300 milhões, 400 milhões ou 600 milhões, o que quer que seja, ele foi o homem que encontrou a maior das joias do universo, o Cristo, o Filho de Deus. Eles, para mim, quando Jesus questiona os seus discípulos, num contexto de identidade, que começa no capítulo 16, vai até o capítulo 17, eles: quem você, olha, para mim tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus responde: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, o meu Pai que está nos céus. De 600 milhões, 300 milhões, 400 milhões, ou quantos seres humanos quer que existissem naqueles dias, Pedro é o cara. Ele achou o Cristo. Quais seriam as expectativas de Pedro? Diz: eu achei a maior joia do universo, eu achei o Filho de Deus, eu achei o Cristo, o Rei dos judeus. Olha, nós sabemos qual seria a expectativa. Agora, Jesus, Messias, vamos estabelecer o reino de Deus. Vamos dar a bota na bota romana.
vamos expulsar os romanos daqui e vamos desfrutar de todas as benécias e bênçãos celestiais. Aleluia! Achamos. Não é assim que ele pensaria? Mas o que Pedro não esperava aconteceu. Aliás, o que Pedro não esperava ouvir depois dessa revelação tão extraordinária foi o que ele ouviu. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Aliás, capítulo 16, vamos ler do 16 ao 18 para a gente pegar um pouquinho do contexto. Mateus 16, do 16 ao 18. Se você encontrou, diga amém. Amém. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, você vê que nós chegamos na boa parte da história. O que é que ele não esperava ouvir? É o que aparece no versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Achei a joia, eu achei Jesus, eu achei o Cristo, achei o Messias. E agora no versículo 21, o Cristo, Jesus, o Messias, diz que vai para Jerusalém para sofrer e para morrer. Jesus fala de ressurreição, mas os ouvidos estão tapados, eles não conseguem entender o que Jesus está dizendo ali. Veja a resposta de Pedro no versículo seguinte, 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha, nós precisamos reconhecer que a situação de Pedro que ele está recebendo não é o que ele esperava. Agora, eu achei o Cristo, eu esperava que tudo ia caminhar tranquilamente. Eu ia deitar num colchão de flores e flutuar no rio da paz e da tranquilidade. Identidade. Nesse texto, Jesus ele fala da sua própria identidade, conforme revelada. Ele fala da identidade de Pedro e ele fala também da identidade da igreja. Porque Jesus diz: também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos para o capítulo 17, onde nós temos um pouco mais de identidade. No capítulo 17, são 6 dias depois de ter acontecido esse episódio da revelação de quem é o Cristo, Jesus leva os seus discípulos a esse monte, chamado Monte da Transfiguração. E nós sabemos que neste capítulo acontece um fenômeno fantástico, porque Jesus, ele, por assim dizer, deixa por um momento de ser Deus à paisana. Ele revela a sua glória, ele brilha de tal maneira que luzes saíam dos poros do seu corpo e até a roupa que ele vestia brilhava como o sol. E aí nós nos deparamos com a seguinte situação a partir do versículo 4. Mais uma vez Pedro. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração. Moisés representa a lei, Elias representa todos os profetas. E o Pedro agora diz: olha, esquece aquele negócio de sofrimento que nós conversamos 6 dias atrás, faz uma semana, eu te encontrei, a coisa está ficando melhor ainda agora, porque agora o Moisés também está aqui, e o Elias está aqui, e o Senhor está brilhando igual o sol, o negócio, vamos ficar por aqui, não, vamos fazer uma... E veio uma voz do céu, vindo da nuvem uma voz, versículo 5, que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouça as palavras do meu filho.
Dê ouvidos às palavras do meu filho. Confie nas palavras do meu filho. Não interprete a vida pela experiência, por aquilo que você vê externamente. Mas interprete a vida e continue a vida e siga a vida baseado nas palavras do meu filho. Um pouco mais adiante, no versículo 22, eles estão de volta na Galileia, numa reunião de discípulos, batendo um papo, e olha o assunto que Jesus traz de volta. Versículo 22, capítulo 17. Reunidos eles na Galileia, disse Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Eles não conseguem ouvir a última parte do que Jesus disse. Ele fala: olha, eu vou ser preso, eu vou sofrer, eu vou morrer e vou ser preso, eu vou sofrer, eu vou morrer e vou ressuscitar. Mas eles não, isso não entra, essa última palavra não entra na cabeça deles. Eles só conseguiam ver preso, sofrer e morrer. O negócio de ressuscitar não entra na cabeça. O texto diz que eles então terminaram num blue terrível e se entristeceram grandemente, porque só viam essa primeira parte. A ideia aqui é: o que nós esperávamos não é o que está acontecendo. E eu e você somos solidários nessa experiência, porque muitas vezes na vida é isso que vivenciamos. Está acontecendo o que eu não esperava. Está acontecendo o que eu não esperava na minha vida pessoal. Está acontecendo o que eu não esperava na minha vida ministerial. Está acontecendo o que eu não esperava na minha vida eclesiástica. Está acontecendo o que eu não esperava na minha vida familiar. Está acontecendo o que eu não esperava na minha saúde. Está acontecendo o que eu não esperava na minha vida financeira. E nós olhamos apenas pelos 50 tons de preto. Tudo escuro. Não enxergamos mais nada. E começamos a nos entristecer, nos angustiar e viver a vida na pior versão dark que nós poderíamos viver. Mas lembre-se do conselho de Deus o Pai. O conselho de Deus o Pai foi: ouça as palavras do meu filho. Ouça as palavras do meu filho. Eu li a respeito desse compositor, que o filho dele saía para passear, se divertir, depois chegava tarde da noite em casa, o garoto, e claro, o pai estava deitado, mas não conseguia dormir até que o moço estivesse de volta. E o moço criou um hábito: ele ia para o piano do pai e começava a tocar uma escala simples. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ia dormir. Faltava o outro dó. O pai compositor ficava na cama com aquela nota lá faltando. E não conseguia. Virava de um lado da cama, virava do outro. E ele tinha que descer do quarto. Ia lá no piano e pam! Aí ele conseguia dormir. Sabe o que acontece? Nós somos como os discípulos. Nós não conseguimos ouvir a última parte da história. Nós não conseguimos enxergar a última parte da história. Nós não conseguimos entender a última parte da história. Nós só conseguimos tocar as notas e fica faltando no piano a escala. Mas Deus, Ele conhece a escala inteira. Eu e você, nós sofremos de uma miopia. A gente enxerga até um determinado ponto. Eu e você, nós vemos apenas em parte. Deus vê o todo. Jesus estava pronto para tocar a escala inteira. Estava querendo ajudar os discípulos a entenderem que a escala era muito maior do que eles imaginavam. Veja o que disse Jesus na parte A do versículo: eu edificarei
a minha igreja. Eu não quero entrar na discussão agora sobre a identidade de Pedro. O que eu posso dizer é que a primeira palavra é masculina e a segunda palavra é feminina. Portanto, a minha preferência para entender essa passagem é que a igreja é edificada sobre a revelação que Pedro recebeu. Mas há 3 outras possibilidades, não quero gastar tempo com isso nessa manhã. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Sabe, nós, seres humanos, nós podemos edificar prédios, nós podemos criar organizações, edificar instituições. Só Jesus pode edificar a sua igreja. Você crê nisso? Ele disse: eu edifico a minha igreja. Nós criamos prédios, instituições. Ele edifica a igreja dele. É dele, é minha igreja. E quando nós olhamos ao longo da história, pense bem nessa frase de Jesus: eu edificarei a minha igreja. Quando olhamos ao longo da história, a igreja já sofreu, e a igreja não é um prédio, a igreja é um grupo de pessoas. A palavra igreja é eclesia no grego, que vem do verbo kaleo, que significa chamado. São pessoas que receberam o convite de Jesus. São pessoas que são chamadas para estarem com Jesus. São pessoas que são chamadas para adorarem a Deus de um jeito diferente, em espírito e em verdade. Eu edificarei a minha igreja. Mas ao longo dos anos, a igreja, ela já sofreu com várias coisas. A igreja já sofreu com corrupção e perseguição. A igreja já sofreu com legalismo e libertinismo. A igreja já sofreu com mundanismo e com fanatismo. Você olha para a igreja, e aí a gente olha do lado de fora, a gente diz: esse negócio não vai dar certo. Tem muito problema acontecendo aí. Ouça a voz do meu filho. Eu edificarei a minha igreja. E até hoje, a noiva de Jesus continua em pé. Sabe qual é a boa notícia? Que essa igreja, então, ela é um apanhado de gente que Jesus está edificando. Eu e você, como pedras vivas, fazemos parte da igreja de Jesus. Então não importa onde eu esteja nesse funil da vida, Ele está me edificando. Eu não preciso me desesperar onde eu me meti, ou se as decepções são imensas, os problemas são insuportáveis do ponto de vista humano, porque aquilo que Ele disse: eu edificarei a minha igreja, vale para mim, vale para você. Se somos igreja de Jesus, isso vale para nós. E aí a gente tem que deixar de interpretar a vida por aquilo que a gente meramente observa empiricamente, mas devemos interpretar a vida sob as palavras de Jesus. Eu vou edificar a minha igreja, ponto. Olha o que acontece no Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículos 8 e 9. Se alguém puder ler, por favor. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus. E não são, porém são sinagoga de Satanás. Aqui a gente tem o dilema de uma igreja, Esmirna, que está passando uma grande tribulação, dificuldades, aflições, e Jesus vem ao encontro dessa igreja. E por constatação humana, por observação humana, eles olhavam para eles próprios e diziam: nós somos pobres, nós estamos aqui desgraçadamente pobres. E Jesus diz assim: eu conheço tudo que vocês estão vivendo, e vocês estão pensando que vocês são pobres, mas vocês não são. Porque não é o que está sendo observado do lado de fora, aquilo que é palpável e visível. É aquilo que aquele que prometeu edificar está fazendo. Ele está fazendo. A parte B do versículo diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18, a parte B. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A Bíblia nos ensina, queridos, que nós somos mais do que um amontoado de células. Existe uma parte imaterial em nós. Existe uma parte espiritual.
E quando nós morremos, essa parte espiritual, ela tem um destino. No Antigo Testamento, eles chamavam esse ambiente espiritual de Sheol. As pessoas que morriam iam para o Sheol. Literalmente significava o lugar invisível dos mortos. Pouquíssimas vezes a palavra Sheol significa sepultura. Pouquíssimas vezes. Bom, o que acontece aqui no mundo grego, estão comigo? Digam amém. Amém. No mundo grego, existia na sua mitologia uma divindade responsável de cuidar do mundo dos mortos. O nome dele era Hades. Quando então foram traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, a chamada versão Septuaginta, dos 70, para colocarem o equivalente da palavra Sheol, eles usaram a palavra Hades. Não porque criam nessa divindade, ou porque tivessem qualquer ideia de que existisse alguém assim, mas porque essa palavra representava no mundo grego esse mundo invisível dos mortos. Por que isso é importante? Porque aqui nesse texto, Jesus disse que as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Nossa tradução diz inferno. Mas se você tem uma nova versão internacional, ela diz Hades. Alguém tem Hades? E as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Isso seria então, ao invés de uma tradução, uma transliteração da palavra. Que é melhor. Acontece que o tradutor optou por inferno. Vocês estão comigo? Digam amém. Amém. Ótimo. Porque a palavra inferno vem do latim e significa lugares inferiores, abissais. Quer dizer, seria um lugar tão profundo e abissal que não se pode enxergar. Logo, seria um ambiente invisível aos olhos das pessoas. Por isso o tradutor optou por inferno. Mas inferno, tal qual nós compreendemos do ponto de vista escatológico, de condenação das pessoas, seria mais apropriado ser entendido como Gehenna, lago de fogo e enxofre, mas fica para um outro dia para a gente conversar melhor. Jesus está falando desse mundo invisível dos mortos. As portas desse lugar não prevalecerão contra a minha igreja. Então, o que está dizendo Jesus? O que está ensinando Jesus? Lembre-se. Qual era o discurso que incomodava os seus apóstolos aqui? Exatamente, sofrimento e morte. Morte. Sofrimento e morte. Então, quando Jesus diz aqui que as portas do Hades, as portas do mundo invisível dos mortos, não resistiriam à sua igreja, ele está acenando para essa realidade da ressurreição. Jesus estava dizendo para ele, não entra lá, Jesus, que se entrar lá, de lá não sai. Porque veja, porta não é um instrumento de ataque numa guerra, numa batalha. Porta é um instrumento de restrição, em que você usa para prender, para restringir o acesso. E a ideia era qualquer um que entre no Hades, qualquer um que entre no Sheol, qualquer um que entre no mundo invisível dos mortos, não sai mais de lá porque não tem como sair. Jesus disse assim, não no meu caso, eu vou entrar pela porta que é a morte é a porta para o Hades, a morte é a porta para o Sheol, e vou sair de lá. E nem a maior das ameaças, que é a morte, jamais poderá resistir à minha igreja. Vamos ver alguns textos que nos ajudam a visualizar isso. Abra, por favor, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Apocalipse é o último livro, tá? Se você achou, pode ler, por favor. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha, mesma palavra aí, é Hades. Logo no início da revelação
no livro de Apocalipse, é Jesus dizendo aí, olha, eu estou vivo, mas eu estive morto, eu fui levado, fui para o Hades, mas hoje eu tenho a chave da morte e do Hades. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, a palavra de Deus diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, ou seja, Jesus participou das mesmas coisas que nós seres humanos participamos, carne, sangue, natureza humana, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O que o texto de Hebreus nos diz é que Satanás usava o poder da morte para produzir medo, terrorismo. Nós tememos muitas coisas na vida, mas certamente a maior de todas as ameaças é a morte. Como diz o ditado popular, para tudo na vida se dá jeito, só não se dá jeito? Não, é o que a gente diz comumente. E Satanás usava isso, e usa ainda hoje, para atemorizar as pessoas, para fazer com que as pessoas ficassem paralisadas. E a igreja de Jesus não seria uma jornada, para a igreja de Jesus, a vida não seria uma jornada sem sofrimento. Quando ele anuncia a identidade da sua igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, Jesus está dizendo que a nossa jornada é uma jornada que vai sim ao encontro do sofrimento muitas vezes, que virá ao nosso encontro aquilo que nós não esperávamos, o que nós não desejávamos, e que diante do sofrimento nós teríamos sim temores muitas vezes, mas que nesse momento deveríamos seguir o conselho do seu Pai e lembrar das palavras de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aqui cai a teologia do não sofrimento. Não é possível sustentar uma teologia cínica que anuncie que nós cristãos não enfrentaremos sofrimentos. Porque a mensagem de Jesus é muito clara: nós não só enfrentaremos sofrimento, como em alguns momentos enfrentaremos até mesmo a morte. Mas se isso nos acontecer, podemos confiar nas palavras de Jesus: as portas do inferno, nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Não importa o que tenha perdido, não importa quão grande seja o prejuízo, aquele que prometeu cumprirá a sua palavra. Spurgeon disse o seguinte, que depois da ressurreição de Jesus, a morte ela não tem mais substância. Ela é agora apenas uma sombra. E como a sombra de um cão não pode te morder, e como a sombra de uma espada não pode te ferir, a sombra da morte não pode mais bloquear o seu caminho. Nada nem ninguém pode nos vencer. Os discípulos tinham dificuldade de entender isso. Jesus estava tocando todas as teclas do piano. Mesmo que venha a morte, a ressurreição está por vir. Não deveria isso ser um grande encorajamento para todos nós? Quando nós enfrentamos alguns problemas, algumas lutas na vida, quando a gente acha que a coisa não vai acontecer, lembrar das palavras de Jesus deveria ser o nosso grande encorajamento. Eu quero fazer uma confissão. Eu não tive coragem de assistir os vídeos que rodaram na internet sobre os cristãos coptas que foram brutalmente assassinados por um grupo de terroristas radicais. Eu li a respeito. Eu li que era 21 ou 22 cristãos, que eles caminhavam ao longo da costa de Tarabulus, às margens do mar Mediterrâneo, iam numa fila, como se fossem ovelhas indo para o matador. E atrás deles os terroristas armados levavam os nossos irmãos. Eles foram colocados de joelhos e a mídia noticiou que você podia vê-los sussurrar naquele momento: Jesus,
me socorra. Enquanto tinham suas cabeças arrancadas dos seus corpos. Jesus não socorreu? Jesus não socorreu? Eles não são os primeiros que morreram assim violentamente. Estevão foi apedrejado no livro de Atos, Tiago foi decapitado. Se eu olhar para essa cena apenas humanamente, sem uma perspectiva da eternidade, não faz muito sentido. Mas quando eu olho para aquela cena e me lembro das palavras de Jesus, eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu coração se enche da esperança da eternidade. Eu sei que quando esses irmãos fecharem os olhos aqui, os portões celestiais se abrirão. E Deus os recebeu. E um dia eles ressuscitarão. A gente olha e diz, pobres. E Jesus diz, não, ricos. Ricos. O que quer que você esteja enfrentando, o que quer que você venha enfrentar, confie em Jesus, enquanto Ele toca todas as teclas do piano. Vamos orar. Se você pudesse colocar em pé, por favor. Pai Santo, Pai querido, obrigado por essa manhã. Obrigado por cada irmão e irmã que aqui se encontra. Obrigado por cada pessoa que Teu Espírito trouxe a esse lugar. Obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que confirma a identidade do nosso Salvador Jesus. Que no capítulo 16 é o Cristo, o Filho de Deus. Que no capítulo 17 é Teu Filho amado em quem o Senhor se compraz. Mas é aquele que anuncia que a vida não será isenta de tribulações, dificuldades, e algumas vezes dificuldades tão horríveis, Pai, como enfrentar a própria morte. Mas a nossa esperança não desfalece,